Não custa lembrar, mas vocês já sabem, você faz, você refaz, isso melhora na nota e principalmente na qualidade do seu trabalho. Sempre veja os detalhes da correção. Ah, ela tirou a vírgula aqui, aqui ela cortou essa palavra. Nossa, é mesmo, escrevi essa palavra 10 vezes seguidas. Essa correção que é feita é para você ir lá e aprender no lugar que você cometeu aquele problema, teve aquele erro, você vai lá e corrige. Leva a sério a correção que você recebe e principalmente, nunca pense que eu não vou ler. Porque eu demoro para corrigir justamente porque eu leio devagar, leio com critério, para não cometer injustiça, para saber onde é que precisa melhorar. Então, isso de vou jogar para ver porque ela não vai ler mesmo, então se respeita. Trabalha direitinho, faz o seu máximo, porque do lado de cá eu me respeito. E eu entrego o meu trabalho com consciência e consideração. Aconteceram os casos aí de estranhamente tema livre, narração, vira o mesmo texto. Olha só que transferência de pensamento, superpoderes. Tô dando aula pra gente super poderosa. Mas a gente se respeita. Eu acho que agora pra frente, se eu me respeito, que vocês aprendam, né? Vocês copiadores. Então, uma coisa que aconteceu muito nos nossos trabalhos é narração e teatro são gêneros que a gente pode considerar da literatura, mas não são a mesma coisa, apesar dos dois trabalharem com personagens e ações acontecendo com esses personagens. Na narração, eu posso passar o texto todo, que toda a ação aconteça dentro da cabeça do personagem. Na narração, eu posso colocar um exército de 2 milhões de pessoas. Na narração, a ação pode acontecer durante 2.000 anos. Tranquilo, eu tenho folhas para isso. O teatro, ele é um gênero diferente. Porque apesar de ele trabalhar com a ficção, ele é feito para ser trabalhado no palco, na presença de plateia. Sempre que você escrever uma peça de teatro, você vai pensar: como eu vou apresentar isso para a plateia? Dentro de um palco, de uma duração de peça, a não ser que você seja um gênio do teatro, que você coloque uma peça de 3 horas, que um público que esteja preparado para ficar nessa peça de 3 horas, mas suponha que você vai pôr uma peça que dura 3 horas. Tá, e aí que recursos eu tenho cênicos para poder utilizar? Hoje a gente tem telão, você pode usar um narrador com voz em off, mas a ideia é que não adianta você escrever vários elementos que são típicos da narração, mas que não indicam se aquilo é fala de personagens ou como aquilo ali vai acontecer no palco para que o público saiba do que está acontecendo. O narrador é uma figura muito legal para o teatro. Você pode colocar um personagem que para tudo e conta. No meio do caminho ele faz ali um devaneio e conta as coisas, faz um flashback. Você pode colocar a voz em off, né? Só a gravação aqui aparecendo. Mas ele é um recurso para ajudar na ordenação das cenas. Se você colocar na boca do narrador as ações que deveriam acontecer, esse texto é pobre, é um texto fraco. Ele não é um recurso para você sair correndo desesperado e terminar logo o texto. E aí uma outra coisa é relação de função e necessidades. O teatro é discurso direto por excelência, ele é diálogo, é a interação entre os personagens. Você pode fazer uma peça com um personagem, você vai fazer um monólogo, mas é o discurso direto, você vai colocar ali a fala dele. A rubrica no teatro são indicações de cena. Aqui o teatro vai ser dividido em 2 partes. A luz vai incidir sobre esse lado e não sobre aquele. O personagem vai estar extremamente irritado, segurando alguma coisa. Isso são rubricas. Indicar as emoções que querem ser transmitidas na hora daquela fala, como vão se organizar os elementos cênicos. E aí houve muita confusão de, então rubrica eu vou colocar aqui. Então, era um reino que vivia sempre brigando, mas aconteceu de duas pessoas se apaixonarem e aí quererem roubar a pedra do poder. Tá, mas isso é o narrador que tá contando? Isso aí vai vir na boca de um personagem ou você vai colocar as ações para que isso se apresente para sua plateia? Tudo é encenação, é voltado para lá, não dá para imaginar nada, tem que estar construído na cena. Então, se você vai construir uma peça pequenininha ou grande, tem que ter ritmo. Você está pensando na atenção da plateia para aquele texto, para aquela peça. Então você faz um diálogo. Oi, tudo bem? Como vai? Oi, tudo bem? Como vai? Oi, eu sou João. Oi, eu sou a Maria. Oi, Maria, como vai? Tudo bem? Oi, Maria, tudo bem? Olha só, João, a gente queria fazer uma revolução. Ah, legal, que revolução você quer fazer? Esse diálogo não tem ritmo porque ele não acrescenta informação para a história, não acrescenta referência do personagem, ele é totalmente irrelevante. Um diálogo na peça
tem que ter função ali dentro. Nossa, se eu retirar esse diálogo, as pessoas não vão saber como funciona esse personagem. Se eu retirar esse diálogo, vai perder a referência do que vai acontecer lá na frente. Isso tem que ter função. E uma coisa extremamente importante que deve ser feita e observada é: tome muito cuidado com a seleção das ações. Então, se, por exemplo, você vai falar de um reino fantástico que vão duelar entre si com superpoderes, como é que isso vai se traduzir no palco? Ah, eu sou uma peça milionária, eu tenho patrocínio da Lei Rouanet americana. Tadinho dos artistas da Rouanet. Ah, não, Sadia vai patrocinar a minha peça. Ah, não, é peça para escola. Tem verba nenhuma, a única verba que a gente tem para comprar TNT. Ou então não tem nem verbo para TNT. Tudo isso é levado em consideração na hora de produzir um espetáculo. Mas você pode ir longe. Você pode ser super chique. Ninguém manda você pensar como pobre. Pobre a gente pensa depois que a peça está pronta. Aí você pensa, poxa, esses recursos aqui eu não tenho. Não tenho 20 pessoas para pôr no palco. Então eu vou adaptar. Você está no ambiente da criação. Você não está no ambiente de já colocar aquilo para funcionar, na realidade. Mas você vai pensar, na hora de escrever, você vai pensar assim. Como funciona? Então, discurso direto, constante. Posso ter um personagem fazendo monólogo, posso ter vários conversando, mas que essas conversas realmente façam a história avançar. E, por favor, não caiam na esparrela de colocar coisa explícita. Vamos fazer uma revolução social contra o racismo. Isso mesmo, porque o racismo é muito mal, ele maltrata as pessoas. Você sabe que tantos milhões de pessoas são mortas no Brasil. É informação, mas é arte, é teatro. Mas aí se você constrói uma cena baseada agora de um jovem andando calmamente na sua bicicleta elétrica, aí você coloca aquele diálogo afrontoso, explorando o racismo, aí você coloca a dinâmica interna desse personagem sendo vítima de racismo e falando os pensamentos, o sofrimento dele ali, aquilo você não precisa me dizer mais nada, já está explícita nas ações. Teatro é ação. Se a ação não dá conta de contar a história, você vai ter que ficar colocando um narrador para fazer isso, a peça tá ruim. Não está funcionando. Sempre revise o seu texto. Essa tendência de colocar vírgula no lugar de ponto final, a frase começa na letra maiúscula, ela só termina no ponto final. Não interessa se ficou com 20 linhas. Se você não tem um ponto final no meio, seu parágrafo teve uma frase só e, portanto, está errado. Não pode. Então, você vai lá, às vezes está pronto. No lugar ali da vírgula, você pôs um ponto final, a outra frase já começa certinho. A anterior já está completa ali, sentido completo. Revise. Não entrega de qualquer jeito. Formatação impecável. Cabeçalho impecável. Isso é um trabalho. É o seu trabalho. É a sua profissão. Desempenhe com o máximo de critério. Não copie e cole. Não fique, eu vou fazer qualquer coisa aqui para entregar, que isso é tão ridículo que me dá nos nervos. Porque esse processo de correção é justamente para fazer avançar. Porque nota para mim não me dá dinheiro. Eu não tô nem aí, não preciso de poder. Meu poder não tá em conceder ou não nota. E vocês sabem muito bem disso. Então vê a correção criteriosamente. Nossa, aqui realmente haverão, no sentido de existir. Claro que não tem esse plural. Nossa, aqui realmente ficou muito chato. Realmente aqui ficou incoerente. O personagem aqui é totalmente ditatorial. Aqui ele respeita a liberdade de expressão. Não tá funcionando. Seja crítico do seu texto. Pegue aquela correção e leve o seu texto para frente, para além, faça evoluir. E vocês já estão no lugar que não é só contar a história, mas é o trabalho de linguagem também. Observar a frase, ela ficou boa, ela ficou objetiva. Na hora de falar, será que isso tem poder, tem força? O raciocínio metalinguístico vem com a ação, e para isso é revisão, é planejamento. Criação é estudo. Quanto mais uma pessoa estuda, mais criativa ela é. Quanto mais eu me exponho à linguagem, mais recurso de linguagem eu tenho. Nunca o contrário. Um dia você vai parar, não, agora eu vou sentar aqui, chá, rezei, cristal aqui em cima, 3 pulinhos, pronto, estou pronto para escrever. É trabalho, é revisão. Aquilo não ficou bom, volta, revisa. Só assim o texto evolui.